Primeiro, boa noite. Hoje, queria primeiro agradecer a presença de 3 amigos ortodontistas que, além de professores, atuam também clinicamente, que eu acho que é algo muito importante para vocês saberem que essas pessoas que estão aqui, elas se dedicam a compartilhar conhecimento e também atuar no dia a dia, no atendimento do paciente, saber aquilo que gera um resultado, que não gera, até para também compartilhar com os alunos, né? Hoje a presença do Dr. Regis, do Dr. Kennedy e do Dr. Alberto. Vamos lá. O tema hoje é sobre aparelho estético e os aparelhos invisíveis. Tá na moda já tem algum tempo, eu vejo as pessoas quererem saber. Todo mundo está fugindo daquele bracketzinho metálico, ninguém quer mais utilizar aquele bracket modelo antigo, todo mundo quer, nossa, eu vou usar agora. Como é que é esse aparelho estético? Tem várias denominações, então hoje eu acredito que nós vamos estar bem servidos de profissionais para estar explicando sobre o assunto. Perguntas se vocês tiverem, vamos tentar responder algumas, porque são vários tópicos que nós julgamos que são muito importantes para vocês. Boa noite a todos aí, né? Boa noite. Vamos lá, a voz aqui do Regis, ela anima um pouquinho a nossa, que a nossa voz é mais aguda, e do Regis aqui ele pode ser locutor, né, Regis? Vamos lá, primeira pergunta, quais são os tipos de aparelhos estéticos? Vou fazer essa pergunta aqui para o Dr. Regis e também para o Dr. Kennedy. O que vocês podem falar dos aparelhos estéticos? Quero agradecer ao Henrique o convite, né? É um prazer estar aqui com os colegas e poder compartilhar um pouquinho desse tema que é a atualidade da ortodontia, né? E acredito que isso seja em virtude principalmente do aumento da demanda de pacientes adultos no consultório, né? Os sistemas estéticos, eu acredito que podemos citar 3 principais, né? Que são os sistemas com brackets, que a gente chama de brackets estéticos. Os brackets estéticos, temos 2 tipos hoje de brackets estéticos no mercado. Um que a gente chama de policarbonato e os outros são brackets cerâmicos, que é a porcelana, né? Além dos brackets estéticos, também podemos citar como aparelhos realmente mais invisíveis, né? O aparelho lingual e os alinhadores ortodônticos, que é um aparelho invisível removível, né? Então esses 3 sistemas eu acho que resume a nossa conversa de hoje, né? E tenho certeza que vamos poder sanar algumas dúvidas aí das pessoas. Tem alguma colocação a mais, Kennedy, que você queira complementar desses aparelhos estéticos? Sempre que o cliente, né, chega no consultório e ele fala que quer uma ortodontia estética, e a gente faz a primeira pergunta para ele qual é a sua queixa principal? Algumas pessoas eles querem o estético, o invisível, para que não apareça, porque eles têm contato com o público, ou eles trabalham na televisão, ou em algum local que exige que seja mais discreto a correção ortodôntica. Outros já falam que não quer machucar, que machuque, ou outros falam que é difícil higienizar, que querem alguma coisa mais prática. Então, essa ortodontia que vem, essa ortodontia contemporânea, é para a gente justamente achar soluções para aquelas queixas daqueles nossos pacientes. Então, eu acho que, como o Dr. Regis colocou, existem vários tipos de modalidade de aparelhos estéticos e nós temos o papel, nós ortodontistas, de guiarmos nosso paciente para que ele faça a melhor escolha, né? Eu acho que é isso, Henrique, o caminho talvez. Dr. Alberto, tem uma idade inicial ou uma idade limite que as pessoas podem utilizar esses aparelhos estéticos? Boa noite, eu quero agradecer o convite do meu melhor amigo Taniguchi. Eu sou suspeito para falar, mas eu estou bem acompanhado hoje essas personalidades aqui. Bom, o mundo vem mudando, né? Então, se antigamente, há muitos anos atrás, era uma festa usar uma pecinha de metal colada nos seus dentes, cada vez mais o cliente vem desejando o quê? Um tratamento no tempo ideal, que seja mais confortável e que não apareça.
porque o benefício da ortodontia é que motiva a pessoa ter a saúde bucal, ter a estética bucal, e não mais a história de usar as borrachinhas coloridas, de fazer aquela coisa toda enfeitada. E cada vez menos, Taniguchi, o paciente novo vai pedindo essa tecnologia. Então eu tenho pacientes que são muito novos, realmente são crianças. Então hoje eu trabalho com a técnica dos 8 aos 80. Então dos 8 anos de idade, se houver a indicação de usar aparelho, claro, né? E o paciente te manifestar esse interesse em colocar a ortodontia invisível, seja com aparelho estético, com o lingual, o próprio alinhador ortodôntico invisível, a gente vai falar. Então a gente hoje está preparado para isso. Nessa parte da idade limite, o aparelho lingual tem uma certa limitação, né, Dr. Regis? Sim, talvez por alguma fragilidade, de repente alguma dificuldade de higienização, talvez a gente tenha um certo cuidado e um certo critério em indicar a ortodontia lingual para pacientes muito jovens, né? E é realmente um cuidado em virtude de que pacientes adolescentes, crianças e adolescentes já não têm um cuidado tão, né, um zelo com a higiene, de repente, em virtude da idade mesmo. Realmente procuramos ter um cuidado e um critério maior em indicar a ortodontia lingual para pacientes muito jovens. Já que eu fiz a pergunta do lingual, muitas pessoas não sabem o que é essa ortodontia lingual. Sim. De uma forma bem simples, o que é essa ortodontia lingual? A ortodontia lingual é o tratamento ortodôntico com as peças, com os brackets, que é o nome daquele acessório que a gente cola nos dentes, né? Colado pela face interna dos dentes, colado pelo lado da língua, né? Então, pelo sorriso, não aparece nada, não tem nenhum acessório colado na parte de fora dos dentes, né? Então, a gente cola os acessórios na parte interna dos dentes. E um detalhe, quais são esses cuidados, né? Porque todo mundo deve ter assim, poxa, eu vou adotar esse aparelho ortodôntico estético, que diferença que ele tem dos demais? Que cuidado diferente, Dr. Kennedy, você acredita que as pessoas precisam saber para esse aparelho estético? Ele pode comer qualquer tipo de corante? Como é que... Porque eu sei que no início esses brackets, se você tomasse um vinho ou comesse alguma coisa com açafrão, aquele bracket ele corava, né? Hoje evoluiu, eles estão corando, como é que tá? Então, excelente pergunta. Quem busca a estética, ela não quer que esse aparelho ele se mostre. E o que acontece? Alguns tipos de material, eles são suscetíveis a corar. Então, se a gente usa o piqui aqui em Goiás, ou açafrão, o coloral, ele vai ficar amarelado. Então, é muito importante que o profissional consiga mostrar para o cliente, para o paciente, as opções que tem para que ele não tenha esse dissabor de querer colocar um aparelho que não apareça e por algum motivo depois ele fique amarelado, né? Eu costumo falar que nessa odontologia estética, nessa ortodontia estética, o paciente tem que entender que o zelo, o cuidado deve ser maior. As pecinhas são mais delicadas, a questão da coloração é importante. Como o Dr. Regis comentou, no caso do aparelho lingual, que a gente fala dos 8 aos 80, mas imagina a coordenação motora de um paciente com 8 anos, imagina a coordenação motora de um paciente com 80. Então a gente tem que realmente aliar a estética e também o conforto desse paciente ao usar e também atender a necessidade dele, que é não aparecer, né? Não pode ficar amarelado. Então, eu acho que isso é importante colocar para a população. Eu acho bacana salientar, Kennedy, que nós temos hoje brackets estéticos que não coram. Sim. Na verdade, não é o bracket que vai corar, não é a peça que vai corar. O que cora é a borrachinha que está lá segurando o fio, né? Então aí sim, vinho, extrato mate, o nosso piqui, o açafrão, não tem escapatória, vai corar, independente da qualidade
do elástico que o profissional está usando. Porque muitas vezes o paciente está colocando o bracket estético, ele acaba colocando o elástico branquinho ou transparente, que é o que mais vai corar. Né? É ele quem vai corar, na verdade. Né? Para isso, o fato de você ter aparelhos que são autoligáveis ou autoligantes, que não tem a borrachinha, já acaba sendo um diferencial. Ou, nesses casos, alinhadores que você pode retirar, né, para se alimentar, que aí você não vai ter a ação, né, dessa coloração. É muito bem colocado pelo Dr. Regis, né, que às vezes não é o aparelho que muda de cor, mas sim a borrachinha. E esses autoligáveis é um sistema de bracket que ele evita o uso da borrachinha. Isso. Então, basicamente, seria isso. Você comentou dos aparelhos, dos alinhadores. As pessoas muitas vezes elas falam assim, alinhadores, né? O que é o alinhador? Não sei o que é alinhador, é um nome diferente. Doutor Alberto, o que é o alinhador? O que é esse alinhador ortodôntico? Ele é o famoso aparelho invisível, né? O aparelho invisível surgiu há 20 anos, né, a maior empresa que tem hoje no mundo, e vem tratando já mais de 5 milhões de pacientes. Só que praticamente ninguém sabe que a pessoa está usando aparelho. Eu não sei se alguém notou aí, mas eu estou de aparelho nesse momento. Se alguém conseguir perceber, vai estar de parabéns. Mas eu estou com o aparelho em cima e embaixo. Então a gente vai conversando, percebe. Vamos ver se você vai notar. O fato é que o alinhador ortodôntico, quando o paciente manifesta interesse por um tratamento ortodôntico com mais higiene, um tratamento ortodôntico confortável, você tem um histórico na família de pessoas sofrendo com o aparelho. Então esse alinhador, ele traz a solução para o paciente que está interessado em um tratamento mais confortável, com mais higiene, porque a gente fala muito sobre como que escova os dentes de aparelho. Com o alinhador você tira para escovar os dentes, então escova os dentes normal. Então é muito mais fácil realmente você ter um tratamento ortodôntico voltado para essa necessidade do paciente. Claro, a gente não está desmerecendo de forma alguma o bracket de metal, o bracket que nada a ver. Eu acho que tem pessoas que se interessam por determinados dentistas, por determinados produtos, e cabe a nós oferecer esse alinhador ortodôntico que movimenta os dentes igual ao aparelho fixo, só que para o paciente que se manifesta interesse nele, ele tem as suas vantagens. Eu gosto de mencionar que a ortodontia bem feita por um bom profissional pode usar o bracket de metal que vai ter o resultado. É importante a gente mencionar uma coisa que sempre a gente bateu em todas as lives, que é procurar profissionais que você sinta seguro. Então, vá, converse, sinta seguro com aquele profissional. Se você sente seguro com aquele profissional, se você sabe do histórico desse profissional, aí sim você faz o trabalho com esse profissional, porque o Brasil tem, eu sou suspeito, eu acho que o Brasil é uma referência mundial na odontologia. Você comentou dessa higienização, tudo. Questão de tratamentos. Os aparelhos estéticos, eles tratam as mesmas coisas dos alinhadores, que as mesmas coisas também dos aparelhos metálicos e da ortodontia lingual. O que você pode complementar para o pessoal, Regis? Bom, eu acredito que nós temos, de repente, existe hoje alguns atritos, algumas diferenças em relação a essa questão, sim, né? Mas o sistema de aparelhagem fixa, tanto com brackets metálicos quanto com brackets estéticos, trata sim os mesmos tipos de maloclusão, né? É uma questão de indicação mesmo, né? De escolha. Mas em relação ao tratamento, ele trata sim os mesmos tipos de problemas, né? Entendi. Tanto problemas mais simples quanto problemas mais complexos, né? E a ortodontia lingual da mesma maneira. Em relação à ortodontia lingual, o que às vezes existe é uma dificuldade técnica pelo acesso, né? Porque o acesso pela parte tudo invertido. Então o acesso é um pouquinho mais complicado e exige um treinamento adicional, vamos dizer assim, do profissional, do ortodontista, para trabalhar com a técnica lingual, né? Então isso é importante salientar. Em relação aos alinhadores, a gente ainda realmente, eu particularmente procuro indicar casos, né, quando faço alguns tratamentos com alinhadores, que são casos, para mim, mecanicamente, ou na minha maneira de trabalhar, um pouco
mais simples do que eu trataria com casos com aparelhagem fixa. Eu sei que existem casos extremamente complexos, tratados com um sistema removível, né, de aparelho invisível removível. Mas eu acho que cabe da experiência de cada profissional, né, e da indicação de cada um. Mas é possível tratar todos os tipos de problemas, né? Normalmente, qual o tempo, Dr. Kennedy, que a pessoa costuma, essa pergunta vai tanto para o Dr. Alberto como o Dr. Kennedy, ela tem que usar, porque a pessoa pensa assim, um aparelho invisível, eu tenho que usar quanto tempo? Qual o tempo que você tem que usar normalmente durante o dia? São 20 horas, 21 horas, 23 horas? Excelente pergunta. Todo mundo quer a mágica de poder colocar qualquer aparelho e resolver tudo. Mas nós ortodontistas, na verdade, a gente serve como se fosse um técnico, que a gente tenta tirar o melhor do nosso atleta, que no caso é o nosso paciente. E quanto mais esse nosso paciente nos ajuda, o resultado é mais rápido, o aparelho é mais eficiente. Então não existe mágica, existe muito trabalho, muita cooperação das duas partes, tanto do ortodontista quanto do paciente. Então a gente sempre pede mais é o quê? É 24 horas. Mas a gente sabe que é muito difícil você conseguir de um paciente 24 horas de uso. Normalmente ele tira para algumas atividades de esporte, como natação, que ele pode perder o aparelho, ou de esportes de impacto, e para se alimentar. Então eu acredito que por volta de 20 a 22 horas seria o ideal de um paciente usar esses tipos de alinhadores. No caso dos brackets, que não se tira, né, que são aparelhos fixos, às vezes a gente precisa de usar elásticos, usar de alguns dispositivos para turbinar esse resultado. E também a gente precisa da colaboração intensa desse nosso paciente. Então a mágica só acontece se for uma equipe bem alinhada do ortodontista e do nosso paciente, né? É engraçado, eu vou complementar, porque eu fui paciente de ortodontia e agora como dentista, o paciente ele quer enganar o ortodontista, né? Ele coloca o elástico, ele sabe o dia da manutenção dele, então ele começa a usar o elástico um dia, 2 dias antes, ele acha que aquilo vai mostrar alguma coisa. Não tem como enganar. Igual o pai sabe quando o filho está mentindo, o ortodontista também sabe quando o paciente está ocultando aquele... O resultado é lento, mas a gente depende muito de vocês. Um ponto importante que eu queria perguntar aqui agora para o Dr. Alberto, as pessoas confundem um pouco aquele aparelho de criança com o aparelho invisível. Que principal diferença você pode colocar desses dois tipos de aparelho? Bom, a questão do aparelho usado na infância, o aparelho imóvel, até minha filha, a Amanda, está usando, né? E o aparelho imóvel, tem 7 anos. E está tudo bem, ela está tratando com o aparelho imóvel, é extremamente volumoso, ele se adapta aos dentes e à mucosa, toda a parte de gengiva em volta do dente. E ele tem uma ação extremamente pontual. É um tratamento rápido e para pequenos problemas, coisas de mordida cruzada, assuntos pontuais, enfim. Já o alinhador ortodôntico, o aparelho invisível removível, ele é indicado tanto para os casos simples quanto para os casos complexos. E isso não acontecia no passado. Então é interessante você, quando for procurar um profissional, pergunta a ele, olha, você trata os casos complexos? Porque esse ponto só veio nos últimos anos. Isso é importante. E sobre a colaboração, até que você perguntou, Taniguchi, o que é mais fácil usar? Se você usa um aparelho que você não aguenta, é óbvio que você vai tirar ele com a colher em casa, vai mandar um outro dentista tirar. Então isso é muito sério. Porque a maioria das pessoas precisa usar aparelho, mas não suporta nem sequer, nem de graça, um aparelho fixo. Essa pessoa que chega no meu consultório e fala, ó, doutor, não precisa nem falar de aparelho fixo não, eu estou aqui porque só quero usar o alinhador ortodôntico. Não tem discussão, porque se a pessoa vem e escolhe o profissional, ela também escolhe o aparelho. São as características de sensibilidade dela, são as características de grau de higiene, grau de profundidade nela, que ela vai querer saber dos mesmos resultados, mas ela não quer passar por aquele caminho, então ele escolhe. Esse paciente que escolhe dessa maneira é o colaborador ali, ó, 22 horas dia.
e usando 22 horas dia, você pode chegar um fim de semana, quando o Taniguchi for lá na minha casa, num churrasquinho gostoso, eu posso tirar o aparelho e comer uma carne com ele a tarde toda. Por quê? Porque eu criei um banco de horas e posso utilizá-lo no fim de semana. É isso que acontece. Um ponto importante é mencionar que quando você tem a colaboração do paciente, quando você tem a vontade do paciente, seja qualquer tipo de tratamento, quem ganha é o paciente e o profissional. Acho que o profissional, né, nós dentistas, acho que a felicidade nossa é o resultado que a gente almejou conseguir ele. Né? A minha felicidade, independente se eu estou fazendo uma cirurgia ou fazendo uma reabilitação com implante, nossa, quando eu supero as minhas expectativas, eu fico feliz. Eu acho que todo ortodontista tem essa grande vontade de ver o paciente dele no final estar irradiante com o tratamento. Tem perguntas aí? Algumas perguntas? Tá. Nós procuramos listar algumas perguntas, as pessoas foram fazendo algumas perguntas que eram a base dessas, de todas. Então eu acredito que nós procuramos, através dessa live hoje, esclarecer as principais dúvidas dos aparelhos ortodônticos estéticos, dos alinhadores, que são os aparelhos invisíveis. Se vocês tiverem mais perguntas, eu peço que vocês encaminhem para a gente. As que eu não souber, realmente eu vou pedir para que nossos amigos possam esclarecer. Eu não sou ortodontista, né? Minha área de atuação é totalmente diferente e eu admiro a ortodontia por um fator. A ortodontia ela foi a primeira especialidade da odontologia a chamar a população para preocupação em arrumar os dentes e se cuidar. Eu falo isso porque eu vivi isso na minha adolescência, há 20 anos atrás, e hoje as lentes de contato estão popularizando novamente a odontologia nessa preocupação do sorriso, de ter o sorriso bonito, de se cuidar. Nós estávamos conversando o valor do sorriso, né? O valor do sorriso é muito importante. O sorriso ele é o cartão de visitas por vários fatores, porque acima de tudo ele passa, ele trabalha com autoestima, trabalha com a alegria do outro de receber um sorriso. É algo que vale a pena. Vale a pena fazer o tratamento ortodôntico? Vale. Vale a pena investir em implante se precisa? Vale. Vale a pena investir em lente de contato dental? Vale. Vale a pena investir em você. Eu falo que os dois melhores investimentos que uma pessoa pode fazer em si é investir no conhecimento, que se é eterno, não vai acabar nunca. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Investir na sua saúde. Então, investir no seu sorriso é investir em você, é no seu bem-estar. Então, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Dr. Regis. Eu te agradeço. Muito obrigado, Dr. Kendi. Muito obrigado, Dr. Alberto. Compartilhem esses vídeos com o máximo de pessoas que vocês acreditam que possam ajudar com essa informação, porque muitas pessoas que não sabiam sobre esses conhecimentos, eu acredito que você pode ajudar. Vamos viralizar essa corrente do bem. Muito obrigado. 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 Obrigado.